Olá, vamos falar agora sobre medição. Eu já fiz uma parte introdutória num vídeo anterior. Se você não assistiu, para a gente saber um pouquinho dessa diferença de pesquisa no contexto acadêmico e pesquisa no contexto de marketing, no contexto de mercado, eu sugiro que você retorne no vídeo anterior para que você consiga conceber de forma mais dinâmica, de forma mais aproveitativa ou aproveitadora esse contexto que nós vamos falar agora. Como eu falei, nós vamos trabalhar com vários níveis delicados e o meu intuito é trazer para você a forma mais simplificada possível, a linguagem mais clara, é conseguir usar todas as ferramentas que nós temos aqui de analogias, de compreensões, para você entender esse assunto. Ele é delicado, parece mais difícil do que realmente é. É só a gente separar por bloquinhos e prometo que no final você vai ter uma compreensão muito clara de uma pesquisa de mercado, de uma pesquisa de marketing, até mesmo no âmbito acadêmico, porque se você também decide ou deseja continuar seus estudos na área acadêmica, vai ser fundamental você entender esses conceitos para você se interagir nesse mundo. Afinal de contas, nós fazemos pesquisas a todos os momentos, nós acreditamos em pesquisas, nós estamos sujeitos a informações ou afirmações que as pesquisas nos trazem, sejam essas pesquisas por reportagens televisivas, científicas. É muito importante você saber todos esses pormenores para que você consiga construir um pensamento crítico e uma análise crítica, até mesmo daquelas pesquisas que você está lendo. Para isso, agora nós vamos falar sobre medições. Então, o que nós vamos considerar sobre medições? Primeira coisa, o que você está falando quando você fala em medir uma pesquisa, em medir uma concepção, em medir alguma referência? Lembre-se que quando a gente fala em pesquisa, a gente está buscando um resultado, está buscando esse resultado em cima ou com proposta de resolver um problema, ok? Então, quando você fala de medição, o que são medições, né? São números ou símbolos que levem à compreensão de determinados aspectos, como, por exemplo, o meu público trata-se de um público de classe X, de nível de escolaridade Y e que tem a seguinte religião. Então, eu estou trazendo esses números de forma percentual. A maioria dos símbolos ou dos números que são utilizados nas pesquisas tem justamente esse intuito percentual, conhecer qual é o percentual de pessoas, de indivíduos que têm determinados tipos de comportamento e determinadas características. No entanto, quando a gente fala da medição da pesquisa de mercado, da pesquisa de marketing, ou até mesmo da pesquisa científica, a gente tem que levar em consideração que toda essa medição deve ser padronizada e, além disso, ela deve permitir associações. Por exemplo, 65% do meu público trata-se de um público feminino, entre as idades de 20 a 35 anos, predominantemente da classe B com o nível superior em andamento ou o nível superior já finalizado. O que eu tenho com isso? Eu tenho uma sequência de dados, então eu sei o nível, eu sei escolaridade, eu vou saber renda, eu vou saber... Então, eu tenho uma sequência de dados que vão aparecendo nessa mensuração, tá? Nessa medição que eu estou fazendo, e eu estou caracterizando, eu estou transformando esse N em amostra, porque para você, o seu N, o seu número amostral é o que vai interessar. Então, eu não estou vendo todos os públicos nesse caso, tá? Não é que a sua pesquisa não possa ver. Depende muito da pesquisa. Mas nesse caso, eu estou fazendo um número percentual
em cima do meu N, que é aquela amostra que eu estou trabalhando, ou aquela amostra que me interessa. Então, eu estou transformando o meu público num percentual. Eu posso fazer comparação interna, por exemplo, do público de 20 a 25 anos, a preferência é X. Do público de 30 a 35 anos, a preferência é Y. Então, eu estou fazendo uma comparação interna. Se eu pegar, vamos colocar assim, percentual de N, então eu quero saber qual é o meu percentual de representatividade, a minha medição, perante todo o público feminino. Alguns chamam isso até de market share. Então, vamos pensar assim. Quanto de mulheres você tem? Eu tenho 150 mil mulheres. Dessas 150 mil mulheres, você vai separando, medindo por bloquinho. E aí você vai ver qual é a sua representatividade desse público. Quantas mulheres você consegue alcançar com o produto que você oferece dentro dessa característica. Então, a medição, ela sempre vai buscar essa comparação e ela vai definir o que vai ser comparado de acordo com seus problemas. Agora, nós só estamos falando sobre medição. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nos exemplos e nas colocações para a gente não ir para outro canto. Porque ela tem que permitir associações. Digamos que eu tenho uma loja e eu quero medir o nível de satisfação do cliente. E aí, eu vou classificar esse cliente. Eu posso classificar por idade, por exemplo, por produto. Então, eu vou colocar, olha, X% do público acima de 60 anos preferem esse produtos. Vamos pensar numa padaria. Prefere um café X, um vinho Y, um pão X, prefere isso. Já esse público de 20 a 25 anos prefere isso, prefere aquilo. Então, eu estou associando. Então, eu estou pegando dentro do meu público. Eu estou pensando em várias categorias que você pode encontrar também várias variáveis que você está considerando. Você pode encontrar bastante questões conceituais que vão te remeter ao mesmo significado de medição. Por isso é importante você entender alguns desses aspectos. Então, você pode falar assim, olha, dentro desses clientes que eu tenho X clientes que preferem isso, associados à idade, à classe e ao perfil financeiro. Eu tenho X cliente que prefere isso, associado à classe, isso e aquilo. Então, você está medindo e comparando. Quando você vai para algum comércio que tem aquelas caretinhas, lembra que você pode chegar num lugar e tem um tablet, uma espécie de aparelho eletrônico ali, e pergunta a forma de atendimento. E aí você coloca a bolinha. Tem 5 bolinhas geralmente, a gente vai ver porque essas bolinhas, isso é uma forma de escala, mas também está dentro da medição, está medindo quantos % dos clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos. Alguns ainda perguntam idade, perguntam sexo, que é justamente para fazer essa associação. Mas a grande maioria você só clica lá se está satisfeito, mais ou menos satisfeito, e aí eles permitem essa medição. Vamos falar um exemplo aqui, ou alguns exemplos de medição, para a gente tentar entender mais sobre medição. Então, medição é essa forma aí que a gente vai encontrar associando a matemática à compreensão dos dados. Vamos lá. Comparação entre marcas. Então, você pode pegar, digamos que na sua padaria, estamos falando de padaria porque sou uma pessoa que eu gosto de comer, e frequento bastante padarias. Então, vamos lá. Chegamos numa padaria e aí você tem pãozinho com gergelim da padaria e tem o pãozinho com gergelim da marca tal. E aí você pode fazer essa comparação. Você prefere o pãozinho com gergelim da padaria ou você prefere o pãozinho com gergelim da marca de pão tal que vem no saquinho já pronto? E aí você vai comparar. Você pode comparar marcas. Você prefere utilizar o tênis para corrida Adidas ou o tênis para corrida New Balance ou Nike? Então, você pode fazer essa comparação. Então, você vai ter essa medição dentro do seu público, dentro do seu N, dentro do público investigado. Isso é importantíssimo porque essas medições
são dentro do público investigado. Então, você não pode dizer que isso é uma verdade absoluta. Todo mundo prefere, 50% dos clientes preferem o tênis Nike. Mas quem são esses clientes? Aonde foi aplicado a pesquisa? Pense, o pensamento crítico vem exatamente nesse canto, quando você volta um pouquinho mais, você não morre nos dados. Então, quem são esses clientes? Da onde que eles vêm? Qual é o nível social deles? Você está falando esse percentual em cima de quê? Então, pense, comparando, é essa capacidade que você tem que ter ao fazer a pesquisa, ao comprar uma pesquisa, ao encomendar uma pesquisa, e se você é estudante, já começar a pensar nesses aspectos. Outro exemplo dessa medição que nós estamos falando. Não confundam, nós só estamos falando de medição, depois a gente vai para os outros assuntos. Número de clientes que preferem X. Então, vamos lá. Dentre a minha amostra, e a gente volta a falar de amostra, porque a amostra é fundamental para você ter os dados. Não adianta você aplicar uma pesquisa, vamos supor, num show de MPB, perguntando sobre cantores gospel. Você vai ter uma pesquisa furada, então você tem que ter o N. Você pode até ter pessoas que ouçam MPB e ouçam gospel, mas se o seu interesse é só saber perfil de público gospel, você tem que levar em consideração as pessoas que prefiram esse tipo de música e levar em consideração outros N fatores, como o tipo de musicalidade, qual é o perfil da dominação. Então, cuidado, a amostra de onde você vai tirar a informação é fundamental para você entender o retorno dos seus dados. Então, vamos lá. Perfil de clientes que preferem X. Então, vamos lá. Pessoas que entram em uma determinada loja, vamos pensar em cosméticos, e nessa loja, que tem um número já característico de perfil, um público-alvo, um valor aquisitivo, um perfil socioeconômico, as pessoas preferem esse ou esse perfume. Vamos pensar em mulheres de novo, né? Então, você pensa em mulheres de 30 a 35 anos que estão em busca de um perfume. Existe uma predominância entre marca X e marca Y? Então, veja, sua amostra está linear, e aí você vai pegar essa amostra de mulheres do mesmo perfil socioeconômico, perfil cultural, profissões semelhantes, e vai ver dentre essas mulheres se há preferência de X ou X marcas. Perfil dos clientes por fatores demográficos ou geográficos. Então, você vai pensar, vou dar um exemplo aqui, eu acho que você vai me acompanhar. Para quem é do norte, para quem é do nordeste, açaí é outra coisa. Açaí não é o que a gente conhece aqui no sudeste, aquele sorvetinho congelado e doce. Açaí no norte, açaí no nordeste, é da fruta mesmo, aquele caldo grosso. Quando eu estava lá em Manaus, eu comia com farinha, né? Tem vários jeitos de comer, que é um tipo mingau, você come com tapioca, com farinha, diferente do sorvete que a gente conhece na região sudeste, que já vem doce, já vem com banana, já vem disso. Então, a percepção de você fazer uma pesquisa sobre açaí na região sudeste e na região norte é outra coisa. Então, região norte, açaí tem essa característica, região sudeste é essa característica. Você não pode dizer, fazer uma pesquisa no norte e aqui no sudeste e falar 50% das pessoas gostam de açaí, porque a realidade do açaí, do produto, é diferente. Então, você vai ter que considerar os aspectos geográficos, os aspectos demográficos, a característica desse produto que muda, qual é a finalidade de uma alimentação local, que já é uma realidade daqui para uma coisa que tem uma outra percepção de consumo. Então, você tem que considerar esses fatores geográficos e demográficos e culturais também. As características socioeconômicas. Então, eu vou fazer um exemplo. Eu quero saber qual é a preferência se os consumidores de Montblanc, da caneta Montblanc,
se eles optam, se eles consumiriam outros produtos dessa marca, como bolsas, cintos, carteiras. Aí eu pego essa pesquisa, esse meu interesse e vou aplicar numa classe de B e C. Por exemplo, o que você vai ter? Você não vai ter o resultado, porque você tem classes, perfis culturais, perfis socioeconômicos que não aderem ou que não costumam usar esse tipo de produto. Não é que não usem, porque hoje nós temos outras questões, mas a grande maioria ali não é uma realidade comum. Ao contrário, você pegar esse público que consome esses tipos de produto de luxo e fazer uma pesquisa numa loja de departamento perguntando sobre esses produtos. Também não daria certo. Você teria uma amostra que não atenderia ali. Aí você não pode dizer, mas 50% das pessoas não gostam dessa marca. Na verdade, elas desconhecem. E aí tem a questão do escalonamento, que nós vamos falar, que são dessas escalas, dessas variáveis, que vão comprometer as pesquisas, tá certo? Falamos um pouco sobre medição, procurei dar alguns exemplos aqui para você entender esse contexto, esse início da medição da pesquisa, tá certo? Eu espero que você esteja me acompanhando aí, esteja atendendo essa expectativa de trabalhar de forma bem detalhada, bem simples sobre esses assuntos, e a gente volta depois falando um pouquinho sobre escalonamento. Um abraço, até a próxima, não esqueça de deixar seus comentários, seu like e se inscrever no canal.